Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Mairo Christian. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Crescer com a Bíblia. Estamos hoje concluindo o livro de Daniel, é o capítulo 14 que nós iremos estudar hoje. E neste capítulo, nós vamos mergulhar num dos relatos mais criativos e provocativos da Escritura. E vamos acompanhar a história de Daniel e os ídolos Bel e o dragão. Uma narrativa que combina mensagem teológica, humor, suspense e crítica à idolatria. Então vamos juntos para o estudo do último capítulo do livro de Daniel. Então a história começa com Daniel na corte do rei Ciro, o persa. Daniel é descrito como confidente do rei e o mais estimado de todos os seus amigos, uma posição que lhe concede liberdade e ousadia para falar a verdade. Em Babilônia, existe um ídolo chamado Bel. Esse nome em hebraico, Baal, significa senhor ou dono. Bel era a principal divindade babilônica, se identificava com Marduk. E o que os babilônicos faziam? Eles ofereciam a esse ídolo uma quantidade absurda de alimento, de comida diária. O rei, como um bom súdito, adorava Bel todos os dias, mas Daniel não. Ele adorava apenas o Deus vivo. Quando o rei lhe pergunta, por que não adoras Abel? Daniel responde com clareza, porque eu não adoro a ídolos feitos por mão de homem, mas ao Deus vivo, Criador do céu e da terra. E aqui começa a ironia. O rei insiste, não vês quanto come e bebe cada dia? Daniel, então, faz algo inusitado. Ele ri. Sim, Daniel ri e responde: este por dentro só é barro e por fora bronze, e jamais comeu nem bebeu coisa alguma. O rei fica enfurecido e propõe um desafio. Convocou os sacerdotes de Bel, que eram 70, número que simboliza a perfeição, e disse: se provarem que Bel come as oferendas, os alimentos, Daniel morrerá. Se não provarem, vocês morrerão. Os sacerdotes se sentem seguros. É porque eles se sentem seguros? Porque haviam construído uma porta secreta debaixo da mesa. Todas as noites entravam com suas mulheres e filhos e devoravam tudo. Daniel, porém, é mais astuto. Ele manda espalhar cinzas por todo o templo, na presença apenas do rei. Depois fecham a porta e selam com um anel real. Pela manhã tudo está consumido. O rei, enganado, exclama: grande és, ó Bel, e não há em ti engano algum. Daniel, novamente rindo, impede o rei de entrar e diz: olha bem o pavimento e examina de quem são estas pisadas. O rei vê pegadas de homens, mulheres e crianças. O engano está descoberto. Os sacerdotes são executados e Daniel destrói o ídolo, Bel, e também o seu templo. Este relato não é apenas uma história divertida, é uma sátira poderosa, é uma ironia poderosa, porque os ídolos são obras de mãos humanas, barro por dentro, bronze por fora. Não comem, não bebem, não falam, não andam. Como diz o Salmo 115. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. São como eles aqueles que o fazem.
Mas qual é a mensagem para nós hoje que esse episódio do capítulo 14 do livro de Daniel nos traz? O texto não está apenas criticando estátuas antigas, ele está denunciando qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida, porque aqui que está a idolatria, é quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus. Então deveríamos nos perguntar: o que é que hoje na minha vida está ocupando o lugar de Deus? Os ídolos de hoje são o consumismo, o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, a busca desenfreada também por status e poder. Eles exigem cada vez mais do nosso tempo, da nossa energia, da nossa inteligência. Em troca, oferecem promessas vazias de felicidade. Pense comigo, quantas vezes somos como o rei, vendo apenas o que queremos ver? Quantas vezes os sacerdotes modernos, que a gente poderia dizer que hoje é a publicidade, o marketing, a cultura do consumo, o consumismo, nos seduzem com falsas promessas. E vamos vendo que o que eles não podem oferecer é o que mais buscamos. Buscamos uma sensação de identidade, buscamos um sentido para a nossa vida, um rumo, um projeto de vida. O segredo de uma vida feliz é aprender a viver desapegados. E nós temos exemplos de grandes santos, santos como São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foram tão livres que não estavam escravizados por coisas. Jesus mesmo nos adverte: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. O relato de Bel é também um exemplo de coragem profética. Daniel não se intimida diante do rei. Ele mantém suas convicções e age conforme elas, sem medo das consequências. Isso nos convoca a uma postura cristã enganjada. Assim, nós concluímos a primeira parte do capítulo 14 do livro de Daniel. Na segunda parte, nós temos o episódio do dragão. O texto diz assim: havia também em Babilônia um grande dragão venerado pelos babilônios. No versículo 23 diz isso. O rei desafia Daniel: adorai-o, pois. Daniel mais uma vez recusa. Ele pede permissão para matar o dragão, sem espada nem bastão. E como Daniel faz isso? Com uma mistura de peixe, gordura e pelos, que cozinha e faz bolas para o dragão comer. O dragão come e se arrebenta. A sátira é genial. Aqui há uma ridicularização não apenas da idolatria, mas também da mitologia babilônica, que acreditava que Bel havia matado um dragão em combate. Daniel, com ingredientes caseiros, faz o que o Deus não conseguiu e diz: eis o que adorais. Os babilônios, enfurecidos, se amontinam contra o rei, acusando-o de se fazer judeu. Exigem a morte de Daniel e o jogam na cova dos leões. 7 leões famintos, sem comida por 6 dias, para que pudessem devorar Daniel. Mas Deus intervém de forma surpreendente. O profeta Abacuque, em Judá, está preparando comida para os ceifeiros. Um anjo do Senhor o agarra pelos cabelos e o transporta à Babilônia, à beira da cova. Então Abacuque grita: Daniel, toma a comida que Deus te envia. Daniel agradece e exclama: lembrar-te de mim, ó Deus, e não abandonar-te os que te amam. Este episódio, apesar da sua ironia, traz uma profunda mensagem. Deus é soberano sobre o tempo e o espaço. Ele pode sustentar os seus servos onde quer que estejam. E ainda mais,
Daniel sobrevive porque Deus se lembra dos que o amam. Essa é uma promessa recorrente na Bíblia. Deus não abandona o seu povo fiel. O rei, ao final, faz uma confissão surpreendente. Grande és tu, Senhor, Deus de Daniel, e não há um outro Deus fora de ti. Embora Ciro fosse historicamente politeísta, o autor usa essa confissão para mostrar que o Deus de Israel é o único Deus, o Deus verdadeiro. Caros irmãos e irmãs, já concluindo esse episódio, esses relatos de Bel e do dragão, não são apenas histórias, são críticas contra a idolatria, um convite à coragem profética e uma afirmação da soberania de Deus. Eles nos desafiam a identificar os ídolos do nosso tempo, como já mencionei, o consumismo, o prazer desenfreado, a busca por status, a busca por poder e a destruí-los com a mesma ousadia de Daniel. Que possamos, com Daniel, ter coragem para falar a verdade, mesmo diante do poder, e que possamos confiar no Deus vivo, que se lembra dos que o amam. Caros irmãos e irmãs, assim nós concluímos mais um podcast, Crescer com a Bíblia. Continue nos acompanhando, compartilhe esta mensagem, este estudo, para que nós possamos juntos crescer com a Bíblia.